Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader e analista de criptoativos. Hoje volto aqui com o objetivo de fazer uma análise técnica e de sentimento do Bitcoin e das altcoins. O Bitcoin hoje sendo cotado a 7.743 dólares, né? O Bitcoin está numa situação melhor do que ontem. Obviamente, né? Ontem a gente estava em 7.600, hoje já está em 7.748. E à medida que a gente está subindo, a gente está criando suportes abaixo. Eu vou falar sobre isso hoje, tá? Vou falar para você sobre uma estratégia de possível realização para quem está mais desesperado para sair. E vamos lá! Antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar suas dúvidas, sugestões ou críticas que eu vou responder o mais rápido possível. Hoje vai ser uma análise mais rápida do Bitcoin, porque eu também quero atualizar a situação das principais altcoins para vocês, tá? Vamos pegar na ordem aí, começando do Ethereum e indo até a Tron, beleza? Vamos lá, investidores. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o 4 horas do Bitcoin. O 4 horas do Bitcoin para mim tá bem interessante, ao mesmo tempo que pede um pouquinho de cautela pra gente, tá? Olha só, tecnicamente aqui a gente rompeu um triângulo simétrico gigantesco e isso mostra pra gente que a principal probabilidade é que a gente continue essa subida, tá bom? Porém, isso não quer dizer que a gente não possa corrigir antes. E no momento que eu tô vendo aqui, é a gente formando um padrão de continuação dessa tendência de alta, que se não se resolver em breve para um rompimento aqui para cima, pode sim gerar uma correção um pouco mais forte do preço, tá bom? Então, pensando nesse padrão e pensando aí que muitas pessoas estão querendo colocar lucro no bolso, eu vou dar 3 opções de stop, boas opções de stop que eu vou utilizar aqui nas minhas operações, beleza? Então, primeira coisa que eu vejo no 4 horas, a maior probabilidade continua sendo de alta, mas eu quero uma definição disso aqui o mais rápido possível. Eu posso ver que a gente está fazendo basicamente um triangulinho aqui ascendente depois de uma tendência de alta, é um padrão altista. Eu vejo que o volume está caindo, o que também é algo bom para esse padrão altista, tá bom? E que tende a romper para cima, tá? Mas quando a gente tem padrões assim, a gente sempre rompe para cima? Não. Se eu voltar aqui um pouco no passado, olha só, vocês vão ter alguns exemplos de padrões assim que acabaram rompendo para baixo, olha só. Aqui a gente teve um que rompeu para baixo e corrigiu, aqui a gente já teve um que rompeu para cima, mas aqui, olha só, já teve um que rompeu para baixo, a mesma coisa aqui. Então, investidores, é tudo uma questão de probabilidade. E se você não vai ter estômago para aguentar uma possível correção aqui, que vai ser absolutamente normal, ao meu ver, é melhor você pensar em colocar o stop curto para garantir o seu lucro, tá bom? E onde que estaria esses stops? O que eu estou fazendo? Eu estou com algumas posições em Bitcoin, tá? Eu estou em long e essa minha posição de long vai ser o primeiro ponto que eu vou sair assumindo um lucrinho, mesmo que pequeno. Então o que eu quero fazer? Eu quero colocar um stop bem curto aqui no preço para me proteger. E esse stop, ao meu ver, é nessa região aqui dos 7.620, tá? Se perder 7.620, as posições que eu tenho de long, eu vou sair basicamente no 0 a 0, correto? Porém, e os meus bitcoins? O que eu vou fazer para sair com os meus bitcoins? Olha só, eu ainda tô comprado, eu ainda acho que a maior probabilidade é a alta, mas a gente está há muito tempo comprado, né? Eu não quero que o preço reverta a partir daqui e eu não assuma um lucro legal nas operações que a gente está há muitas semanas. Então, o que eu tô pensando aqui? Primeiro ponto que eu tô pensando é que se o preço perder essa região dos 7.480, eu vou sair com um pouquinho, tá? E o que é perder para mim? Para mim é fechar um candle com volume aqui abaixo. Se isso acontecer, eu vou sair com um pouquinho e ficar de olho para recomprar nessa região aqui de suporte entre o 7.200 e o 7.100. Porém, se perder o 7.200 e 7.100, aí eu vou pensar em sair com todos os meus bitcoins, tá bom? Essa é a minha estratégia no momento. Esse stop aqui, ele infelizmente não é um stop de rompimento, é um stop realmente, se for lá e pegar, eu vou sair da operação. Esse aqui já é um stop que eu vou utilizar o rompimento numa hora ou no 4 horas. Provavelmente no 4 horas, tá bom? Quero ver um rompimento no 4 horas. Lembrando, o cenário dos sonhos do Bitcoin continua ainda, ele continuando essa alta e nos dando, pelos nossos indicadores de sentimento,
mostrando que as pessoas estão comprando muito no topo errado, que as pessoas estão gananciosas, um bom ponto de realização. Isso eu ainda acho que é a principal probabilidade de acontecer, por isso que mesmo que a gente corrigir aqui, eu não vou sair com muito, tá? Eu vou assumir um lucrinho, talvez em 20% da minha posição, para continuar pegando essa alta, beleza? Eu só tô mostrando aqui opções para você que tá desesperado, não, eu tenho que assumir lucro, o primeiro ponto que eu pensaria em sair é 7.620, beleza? Investidores, então é isso pro Bitcoin, tá? Por fim, eu quero mostrar para vocês que isso não é uma decisão fácil de tomar e não é uma decisão que você vai ter, assim, as probabilidades do seu lado. Porque se você colocar um stop em 7.625, você vai estar, assim, vamos dizer, protegendo o seu lucro, porém, você vai correr sério risco de ser violinado. O que eu digo como ser violinado? O preço vir aqui embaixo, estourar, pegar a liquidez, que é um ponto onde a gente tem liquidez, olha só. Aqui está o meu stop, porque é onde está suporte no gráfico, tá? Porém, é um ponto onde claramente o mercado pode pegar a liquidez e voltar a subir. Por isso que eu não vou vender meus bitcoins aqui, eu vou sair das minhas posições de long, tá bom? Isso vai do gerenciamento de cada um. Inclusive, para os que estão em um scalp, em um movimento um pouco mais rápido, ainda há outra possibilidade de stop ainda mais curto, que para mim é essa região aqui dos 6.600... Mentira, dessa região aqui dos 7.690 ou 7.680, 70 ali. É uma região também que você pode ter um stop mais curto, tá bom? Mas que eu não vou pensar em sair, beleza? Então tá, vamos agora falar um pouco das altcoins, vamos rapidamente atualizar as altcoins. O objetivo vai ser fazer uma análise técnica aí, rápida, de swing trade e de day trade para vocês. Vamos lá, Ethereum, Bitcoin. Começando no Ethereum aqui, claramente, se eu pegar aqui no 4 horas, vocês vão ver que a gente está formando um triângulo descendente, tá bom? Esse triângulo descendente que para mim precisa de uma definição para a gente operar com mais probabilidades, ok? Então, no 4 horas eu estou esperando o preço romper aqui para cima, nos 258, ou romper para baixo. Eu tô mais procurando esse rompimento para baixo aqui, porque eu acho que o preço já subiu demais e precisa de uma correção no diário, talvez. Então, se romper para cima, eu vou ser um pouco mais cético para fazer entradas. Se romper para baixo, eu vou ficar de olho para a gente pegar uma correção, quem sabe, até essa região aqui dos 234, ok? Porém, para day trade, vocês podem ver que não tem muitas operações possíveis, já que a gente está numa consolidação nesse triângulo. Ou seja, o preço não consegue assumir uma tendência. Ele fica em tendência de alta, depois baixa. Depois alta, depois baixa. Depois está indo para alta de novo, aí deve ir para baixa. Então, a gente precisa de uma definição nesse triângulo, beleza? Ripple, que fez um movimento bem interessante aqui nas últimas horas, né? Olha só. A Ripple estava aqui numa... que a gente até falou com os alunos, ela estava aqui numa bullish falling wedge, né? Um padrão que não permitia a gente shortar a Ripple, mesmo ela em tendência de baixa. E nesse momento ela fez um movimento muito interessante, tá? Provando que essa região de 25 é uma região de suporte. Nesse momento, eu ainda não estaria muito otimista com a Ripple no 4 horas, pois a gente ainda tem resistências para romper. Porém, se a gente conseguir passar essa região aqui e corrigir aqui, para mim vai ser um ótimo sinal de compra para Ripple, tá bom? Então, para swing trade, eu acho que a gente ainda precisa passar e consolidar acima dos 27,50. Para day trade, a situação já está bem melhor, tá? Apesar da gente ter resistências bem fortes acima, eu realmente estaria de olho para um padrão de continuação aqui nela. Se a gente conseguir cair aqui e formar esse padrão de continuação, a Ripple a gente sabe que tem muito pump and dump, né? Então eu estaria de olho num padrão de continuação aqui para pegar pelo menos um reteste desse ponto de controle, tá bom? Então, se a gente fizer esse padrão de continuação, romper aqui, eu estaria de olho para pegar não os 27,50 ali, mas talvez esse reteste nos 26,80, que é uma resistência, e também os 27,20, tá bom? São dois pontos possíveis de saída aí, que pode dar uma operação interessante pra gente, para day trade, tá? Mas para entrar eu quero ver sim o preço corrigindo bem mais, quem sabe chegando nessa região aqui dos 26 e depois rompendo esse padrão, possível padrão para cima, tá bom? Antes de fazer isso eu acho que a gente não pode entrar, mas a gente está justamente nas resistências aqui agora, beleza? Continuando, Bitcoin Cash. Vamos lá. Bitcoin Cash, para mim, está numa situação muito ruim, tá, investidores? O Bitcoin Cash está em tendência clara de baixa.
Isso pode ser visto pelas médias, né? O que a gente está esperando aqui é ele formar um padrão de continuação da baixa para a gente shortar num day trade, tá bom? Então, o que eu faria aqui? Eu traçaria esse triângulo aqui e aguardaria um rompimento, tá? Por causa desse volume aqui, eu não deixaria meu alvo tão longo, tá? A gente tem um volume forte de compra aqui. E eu também esperaria o preço voltar nas médias aqui no 4 horas, tá? Pelo menos nessa média 34. Então, se o preço fizer esse padrão, voltar lá nas médias e mostrar fraqueza e romper, eu vou pensar em shortar o Bitcoin Cash. Long para mim só poderão ser feitos se a gente conseguir ultrapassar essa região dos 331. Tranquilo? Então, o Bitcoin Cash, a situação não é muito boa. Litecoin está numa situação parecida com o Bitcoin Cash, tá? A tendência é muito clara de baixa no 4 horas. O que a gente está procurando aqui é um padrão de continuação no 1 hora, tá? E é um padrão para mim que está sendo formado, ok? Então, a gente tem bastante resistência aqui acima desse ponto de controle, tá? O preço está testando as médias e se perder esse padrão aqui, para mim, é uma boa operação de short, tá? De preferência que no 4 horas ele também vá buscar essas médias, a nuvem de Ishimoku, para depois a gente ter uma boa operação com melhor risco-ganho. Olha só o tanto de suporte que a gente vai ter aqui, tanto de resistência que a gente vai ter aqui para fazer a nossa operação, beleza? Litecoin também, então, a situação não é muito interessante. Continuando, depois da Litecoin, nós temos BNB, EOS e Tesos. Vamos lá. BNB no 4 horas, nós temos aqui também uma tendência de baixa, tá bom? A gente vinha falando com vocês nas lives, né, que havia uma boa chance de a gente perder isso aqui e buscar essa nova resistência. Para mim é o que está acontecendo nesse momento, tá? A gente ainda não tem volume para acreditar que a gente formou um fundo e vai voltar a subir. Então eu espero mais um dumpzinho nos próximos dias aí, né? Porque eu tô esperando um reteste nas médias bem parecido aí com Ethereum, bem parecido com a Ripple. Se voltar para retestar ali, eu realmente vou pensar em short, tá bom? Algo parecido com o que eu fiz quando ele teve esse movimento aqui, beleza? Continuando, EOS. Vamos lá, a situação da EOS também é bem ruim, tá? A EOS que está em tendência de baixa no 4 horas, infelizmente ela perdeu o ponto de controle que estava bem aqui em cima. E esse ponto de controle agora, olha só, próximo aos 36, agora é uma resistência. Então eu não pensaria em long na EOS enquanto ela não passar e manter candles acima dos 36,15. O ideal seria um rompimento com um padrão de continuação e a gente entra aqui, beleza? Enquanto isso não acontecer, a perspectiva não é muito boa para a EOS e a gente tem que procurar short, tá? Numa hora eu vejo a gente está formando um padrão de continuação da tendência de baixa. E sim, um rompimento desse padrão pode ser uma boa oportunidade para shortar a EOS novamente, igual a gente fez nessa bandeira aqui. Beleza? Continuando. XTZ. XTZ que tá numa situação interessante ao meu ver, tá? A gente vinha falando com vocês desse grande pump que ela teve e que ela precisaria de uma correção, né? E tá fazendo exatamente o que a gente queria nessa correção, né, investidores? A gente caiu, bateu nas médias no 4 horas, agora tá fazendo um reteste. E para mim, o que seria o ideal aqui na XTZ? A gente continuar essa queda por mais um pouquinho, porque bem aqui abaixo a gente tem um ponto de controle, que é onde eu vou ficar de olho para fazer as minhas operações, tá bom? Tá carregando. Se o preço continuar esse padrão aqui de correção e até essa região, que é a região do ponto de controle, olha só, ali próximo aos 32, e romper esse padrão, é onde eu vou estar de olho para encher a mão na XTZ, que vai ser uma grande oportunidade. Para mim, esse padrão aqui ainda precisa de um pouco mais de desenrolar para a gente ter uma boa operação de long, tá bom? Eu acho muito arriscado a gente entrar nesse rompimento aqui, porque eu vejo aqui, olhando até o diário, que o preço tem espaço para corrigir mais, tá bom? Então, vamos ficar de olho nesse padrão de continuação. Olha só, tá muito esticado. Nesse padrão de continuação que eu falei com vocês, próximo aos 32, ok? Então, a XTZ, a situação é boa, mas eu quero ver ela corrigir um pouquinho mais. Continuando, Stellar, Link, Cardano. A Stellar que está pumpando, né? A Stellar está pumpando muito forte
E assim, infelizmente a gente não tem muito o que fazer aqui, né? Nós vamos entrar depois de um pump bizarro desse? Não dá, é proibido, tá? Por quê? Porque grandes partes desses pumps a gente vai ter correções igual a gente teve aqui. Igual a gente teve aqui. Então o que nós temos que esperar é um padrão de continuação igual a gente teve nessa bullish falling wedge. A gente conseguiu pegar um long bem interessante aqui até essa resistência que era o ponto de controle, né? A gente não esperava que ele ia romper esse ponto de controle sem estar nem aí, mas é algo que só mostra a força que está o movimento. Infelizmente, nesse momento, não tem o que a gente fazer, provavelmente a gente está com divergência aqui no RSI, sim, estamos. Então, realmente, não é um bom short, né, porque você vai estar shortando, tentando adivinhar o topo. Se você quer shortar, estude a estratégia de divergência no RSI que tá na playlist de estratégias, tá bom? Mas eu não shortaria aqui, eu pensaria em pegar um padrão de continuação igual teve aqui e igual teve aqui, beleza? Agora que o preço esticou demais, precisa sim de ter mais cautela e um pouco mais de calma, esperar ele no mínimo voltar aqui nas médias 34 exponenciais ou 72, tá bom? E aqui a gente analisa a partir daqui, porque mesmo assim seria uma entrada arriscada, né? Pois a Stellar é a Cardano, Link Cardano. A Link a gente pegou um short bem legal ontem, vou mostrar para vocês, né? Já vinha falando com vocês que o preço estava muito esticado, né? O preço da Link muito esticado, então era proibido fazer entradas aqui. Olha isso aqui, esticadíssimo. A gente tem que esperar uma correção da Link, ao meu ver no 4 horas é o que está se desenhando, tá? A gente está perdendo a tendência de alta no 4 horas. E o preço parou num suporte, nesse momento ele está fazendo aqui um padrão de continuação, ao meu ver, que vai dar outra oportunidade para a gente shortar, tá bom? Olha só, para mim ainda não tem volume no fundo para eu acreditar que acabou essa tendência de baixa e eu vou ficar de olho para um rompimento desse ponto de controle, que inclusive era o meu alvo do short, para um rompimento aqui, para eu entrar em short de novo, tá bom? Então fiquem de olho num rompimento dessa região aqui, dos 467, rompimento confirmado. Também tem nas estratégias na playlist como que opera isso, tá bom? Então, numa hora a gente pode tentar pegar esse ponto e a gente pode ver que já estamos em tendência clara de baixa numa hora, ok? Mas o que a gente vai fazer? Nós vamos shortar aqui nas médias? Não. A gente precisa de uma confirmação deste padrão, né? Porque se a gente não tiver essa confirmação, a gente estaria tentando adivinhar o topo aqui dessa região, beleza? Então, realmente, eu tô de olho para um rompimento aqui dessa região para continuar pegando o short, ok? ADA Cardano. ADA Cardano, que é uma que deu bastante alegria pra gente e que agora a gente tá esperando aí uma continuação, um padrão de continuação para entrar. Enquanto a gente não tiver esse padrão de continuação, fica difícil de entrar, porque a gente não volta nas médias. Então eu quero voltar nas médias aqui para a gente ter, sim, uma boa probabilidade. Detalhe que a gente está numa zona de resistência entre os 600 e 620, então eu sim pensaria em realizar as minhas Cardanos para comprar depois, quando ela voltar nessa região das médias e formar um padrão de continuação. Beleza? Continuando. Depois da Cardano, Monero e Tron. Vamos lá. Vamos lá. A Monero, que ao meu ver, ela tá numa congestão assim bem complicada, tá? Ela não sabe o que ela faz. Mas ao meu ver, esse último movimento de hoje foi extremamente positivo para ela, tá? Olha só, isso permite a gente ficar numa tendência de alta no 4 horas e procurar um padrão de continuação numa hora, tá? Então, se a gente começar a consolidar aqui, formar um padrão de continuação ou um triângulo, eu vou pensar em long no rompimento desse padrão, tá bom? Porque eu vou ter muito suporte abaixo e uma boa relação risco-ganho. Enquanto eu não formar esse padrão, eu tenho que assumir que ela pode estar fazendo somente uma congestão, que foi o que aconteceu nos últimos dias, tá bom? Então, atenção no Monero, boas oportunidades devem estar pela frente. Assim como a Tron. A Tron, que eu estou numa operação nela, saí da metade da operação pouco antes desse vídeo. E qual que foi a sacada aqui na Tron, né? Na Tron, a gente está entrando numa tendência de alta no 4 horas, que pode levar o preço a fazer uma baita bull run, tá? Olha só. Vocês podem ver que a gente saiu de uma resistência importante aqui e temos basicamente... não temos resistência acima, temos muito suporte abaixo. Então, a sacada aqui foi fazer duas entradas, tá? A primeira foi ontem, nesse rompimento dessa bandeira aqui,
influenciada muito por esse volume de fundo, onde muitas pessoas venderam no fundo, né? Lembrem-se, isso também serve para as altcoins. Se tem muitas pessoas vendendo errado, muitas pessoas vendendo no fundo, é um bom sinal. Então, quando a gente rompeu aqui, a gente fez essa primeira entrada na região do 186 e a segunda entrada nesse rompimento aqui em 190, tá bom? Então, eu tô bem otimista na Tron, tá? Eu saí com a minha entrada que eu tinha feito aqui, ainda tô com a entrada do 190 e tô buscando um alvo bem maior. Para você, o que você faria? Você entraria agora? Não. Por quê? Porque a gente está distante das médias. Então você tem que esperar o preço fazer um padrão de continuação aqui. Se ele voltar num padrão aqui para essa região do 188, 190, seria uma ótima oportunidade, na minha opinião, num rompimento, tá? A Tron eu realmente acredito que pode dar bastante alegria pra gente aí nos próximos dias, tá bom? Então é isso, investidores, espero que vocês tenham gostado aí dessas análises um pouco mais rápidas, né? Não esquece de deixar o like aí, se inscrever e comentar se você gosta desse tipo de análise. Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.